Professora Gabriela. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Tô nervosa. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tô só esperando mais pessoas entrarem, porque depois, se muitas pessoas ficarem entrando, pode dar interferência na live. A professora ela já tá aqui, então vou apresentar ela para vocês. Ela é doutora em Ciência da Informação pela Unesp, que é a Universidade Estadual aqui de São Paulo, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é docente de graduação e de pós-graduação na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. É líder do grupo de pesquisa em competência e mediação em ambientes de informação e desenvolve pesquisa na área de ciência da informação, com ênfase nos seguintes temas: competência, gestão, recursos, serviços de informação, ensino de biblioteconomia e informação científica e tecnológica. Vou adicionar a professora Jaque, que o menos corações que vocês puderem mandar por causa da conexão da internet. Depois a gente vai abrir os comentários para vocês poderem fazer perguntas para a professora. Oi, professora, tudo bem? Tá ouvindo agora? Melhorou? Amor. Não tá saindo som. Tenta ligar o seu som, aumentar no celular. Vocês me escutam, gente? Tá, a gente vai estar. Eu vou chamar ela de novo, então, pra gente ver como que. Tô só esperando, então, a professora aceitar o convite, tá? Oi, você me escuta? Agora eu te escuto, mas eu não te vejo, prof. Não tá me vendo? Não. Vocês Ixi. estão vendo a professora? Ah, o Sim, pessoal tá dizendo que tá conseguindo te ver, então tranquilo. Ah, agora apareceu pra mim. apareceu. Isso. Deixa eu só diminuir um pouquinho o som, que ele tá alto para mim. E agora, o som tá bom? Tá, agora tá ótimo pra gente. Ok. Então, como a gente já tinha combinado, de 30 a 35 minutos, a fala é sua e depois a gente volta com as perguntas, tanto que já foram feitas pelo box, tanto que as pessoas vão acabar fazendo aqui nos comentários, tá bom? Tá bom. A fala é toda sua, prof. Ok. Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui
colaborando. Eu acho que é um espaço colaborativo, né, de conteúdo, de informações que está sendo proposto nesse canal. E eu agradeço a oportunidade de estar expondo um pouco e compartilhando algumas das minhas reflexões e aflições sobre essa temática que foi colocada. Então, eu vou me apresentar bem rapidinho para que quem não me conhece, né, saber um pouco quem sou eu. Então, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Ciência da Informação. Eu leciono no curso de Biblioteconomia na área de Recursos e Serviços de Informação e estou responsável por fontes especializadas e serviço de informação. Na pós-graduação, eu pertenço à linha de pesquisa de mediação e gestão da informação e do conhecimento, né? E sou uma das líderes do grupo de pesquisa de competência e mediação em ambientes de informação. Então, dentro desse meu atuar enquanto docente, né? E também de uma reflexão enquanto indivíduo, né? Eu venho pensando sobre os efeitos colaterais do consumo da desinformação no Brasil. Isso vem de um tempo para cá. Eu acredito que foi desde o meu pensar sobre isso começou naquela época ainda quando Dilma estava no poder, né, e estava tendo toda aquela movimentação. E aí eu comecei a refletir sobre os nossos comportamentos enquanto consumidores de informação, né? De que forma estávamos agindo com uma sobrecarga de informação e somada a uma desinformação. Então, em cima disso, eu comecei a repensar sobre os efeitos colaterais que essa sobrecarga e essa desinformação estaria, né, ocasionando no nosso comportamento. Então, o objetivo, né, é compartilhar com vocês algumas reflexões sobre os sentimentos gerados pelo consumo consciente e inconsciente da desinformação. E não só da desinformação, mas da sobrecarga de informação. Porque dentro dessa sobrecarga, há desinformação também. Então, de que forma esse consumo nos está trazendo malefícios, né, no nosso cotidiano, na nossa mente, né? E aí, é nessa proposta que eu trago esse diálogo para vocês, tá bom? E o que me motiva a falar sobre isso? São os comportamentos, né? Os comportamentos e atitudes de pessoas próximas, de pessoas distantes, de grupos de WhatsApp que a gente participa, das redes que a gente participa. E isso eu fiquei um pouco preocupada no sentido até que ponto esse consumo informacional está nos distanciando de pessoas queridas, de pessoas que respeitamos, de pessoas que admiramos, né? E também até que ponto esse consumo nos leva a um afastamento social, né? E aí, em cima disso, eu comecei a me questionar sobre o conceito de desinformação. E aqui, o meu objetivo não é ficar falando sobre o conceito de desinformação, até porque já houve uma live sobre isso, né? Sobre essa temática. Mas se a desinformação é uma técnica de comunicação e de uso de informação para induzir o erro, ou dar uma falsa imagem da realidade, né, mediante a uma situação, o que estamos fazendo para evitar o consumo dessa desinformação?
Essa é a minha pergunta. O que nós, enquanto indivíduos pensantes, críticos, estamos fazendo em termos dessa informação que consumimos indiretamente e diretamente, né? E aí, o consumo excessivo da informação, da desinformação, ela provoca problemas seríssimos de comportamento, né? E aí eu lanço a minha primeira pergunta, e aí vocês vão aí digitando as respostas de vocês. Quem já sentiu sentimento de ansiedade, angústia, desânimo, irritabilidade, entre outros, por consumir tanta desinformação, por estar numa bolha de sobrecarga de informação? A ansiedade, a angústia, o desânimo, a irritabilidade provoca reações que muitas vezes nos afastam das relações pessoais, né? E aí, o que estamos fazendo em relação a isso, né? Esses sentimentos estão provocando os efeitos colaterais nas nossas relações pessoais, né? E quais são? Quais são esses efeitos colaterais? Quais são esses efeitos colaterais que esse consumo está fazendo, né? O consumo informacional está provocando. Um deles que eu observo, né, é o discurso do ódio. E o discurso do ódio de ambas as partes, daqueles que se coloca de um lado e daquele que se coloca do outro lado. E esse discurso do ódio, ele muitas vezes vem com agressão verbal e até mesmo chegar a uma agressão física, né? O distanciamento das pessoas, cada vez mais eu observo, eu não sei se vocês observam, nós estamos nos afastando um do outro para não gerar conflito, para não gerar diálogo. Então a gente prefere se afastar, se ausentar, né? E isso é perigoso também, né? Intolerância. Eu acredito que a cada dia mais a gente percebe que esse consumo nos torna intolerante. Não temos mais paciência de ouvir, não temos mais respeito em ouvir, porque o ouvir não é concordar, o ouvir é permitir refletir sobre aquela informação, né? Sobre aquilo que está sendo transmitido. Se vamos concordar ou não, esse é um outro momento. E aí eu percebo esses elementos na nossa atitude. E isso é tão profundo que a gente precisa nos autoavaliar sobre esse consumo da desinformação, sobre esse consumo excessivo de informação. Por quê? Não sei se vocês já passaram por experiências, por exemplo, na época da política. Vamos lá. Nos grupos de WhatsApp familiares, quantas discussões não houve? Quantos ataques não houve verbal um com o outro? E quase nenhum diálogo. Nos grupos de amigos, nos grupos de trabalho, né? Quantas provocações, quantas feridas foram abertas e pouquíssimos diálogos foram realizados, né? Porque o diálogo nos faz refletir criticamente, nos faz pensar sobre algo diferente, nos possibilita rever nosso pensamento, né? E aí eu falei, nossa, e essas atitudes acontecendo, e dentro da minha família, só para vocês terem ideia, tem um grupo da minha família materna, né? Que só de primos são 40 primos, de primeiro grau. Fora os tios, que são uns 10. E fora os agregados. Então, só aí é umas 65 pessoas que participavam do grupo familiar. E aí começou essa questão da política. E um falava uma coisa, e o outro dizia outra, e outro trazia uma informação, e outro...
E nisso, nessa idas e vinda do excesso de informação, da desinformação, quantos saíram do grupo? Quantos brigaram no grupo? E quantos até hoje não se fala por causa desse momento? A mesma coisa ocorre agora com essa pandemia, né? Quanto se diz, quanto de informação a gente faz fluir nos grupos, faz fluir nas redes sociais, e quanto tempo estamos tendo para ouvir, refletir, dialogar. Então, é interessante a gente fazer essa autoavaliação, né, para que possamos verificar o nosso consumo de informação, se está sendo saudável ou não. Então, a importância de se autoavaliar em termos de consumo de informação, ela é vital, né, para o nosso cotidiano, para que possamos estabelecer relações sadias, né, com o outro. E aí, nesse processo de consumo exagerado de uma desinformação ou de um excesso de informação, estamos perdendo a capacidade de dialogar um com os outros. E aí eu fico me perguntando, quando perdemos essa capacidade de dialogar, o que será de nós? Para resolvermos algo, não teremos mais possibilidade de resolver, de negociar, porque não temos mais a capacidade de dialogar. E uma coisa muito interessante que me aconteceu ontem à noite, eu fiquei super feliz, foi de um grupo que eu participo, que é um grupo de WhatsApp do segundo grau, do terceiro ano do segundo grau. E lá tem gente de todos os tipos, pensamentos. E ontem uma pessoa lá postou assim, é impossível assistir o noticiário dessa emissora, porque eles estão fazendo... E um colega meu chegou e mandou um áudio. Minha gente, vamos reagir, vamos parar de consumir informação midiática e vamos pensar criticamente. Cara, se a gente está com problema, vamos pensar em solução. Desde que começou esse ponto de discussões de pandemia, eu só fiquei 2 dias. Depois eu vi, se eu continuar me alimentando desse tipo de informação, eu vou ficar parado. E eu, estando parado, como vou trazer recurso financeiro para minha família? E aí ele falou assim, eu já faz 15 dias que eu não ligo televisão. Prefiro ficar jogando com meus filhos, pensar em soluções, como eu estou fazendo, agindo, do que consumir uma informação que está me fazendo mal. E aí em um dos áudios dele, ele relatou uma série infantil que quem é da minha época vai lembrar, que era da família Dinossauro. Quem lembra, diga aí, eu lembro. E teve um episódio da Família do Dinossauro, quando ele falou dessa série, eu visualizei o desenho da Família Dinossauro. Tinha uma série específica que a Família Dinossauro percebeu que eles estavam ficando burros de tanto consumir informações da televisão. E aí eles perceberam que a televisão não estava fazendo bem para eles. E o que eles decidiram? Desligar a televisão. E começaram a a ter mais interação entre eles, entre a família, ter interação lúdica e outras fontes de informação. E aí, ao final desse episódio, né, eles visualizaram e sentiram que eles estavam muito mais inteligentes sem a televisão ligada do que ela ligada. Então é isso. Até que ponto o consumo de informação nos torna
ignorantes. E aí eu estou falando de um grupo da sociedade, de um grupo da sociedade que não está marginalizada. É um grupo da sociedade que tem formação, que tem que tem ensino superior, que tem pós-graduação e tem experiências além da conta, que se a gente for pontuar aqui, tem N's. Eu estou me referindo a pessoas que têm acesso à informação e têm instrução, né, de agir de acordo com essa informação. E eu faço outra pergunta em relação a esse contexto. Quais são os elementos que estão fazendo com que percamos a capacidade de dialogar e não respeitar a opinião do outro? Então, quais são os elementos que faz com que a gente perca a capacidade de dialogar e de não respeitar a opinião do outro? Precisamos analisar isso, porque muitas vezes, por não perceber a informação que estamos consumindo, nós nos tornamos pessoas incapazes de abrir um diálogo, de abrir uma reflexão e de respeitar o outro. E aí a gente começa a desrespeitar os direitos humanos. E principalmente aquele direito do artigo 19, que fala sobre o direito da comunicação, de expressar, né? E que não somos obrigados a concordar, a respeitar com tudo que é dito, falado, escrito. Mas temos a responsabilidade de ouvir e refletir e se posicionar de uma forma educada, agradável, né? E isso passa de um processo, né, consciente de consumo de informação. E aí chega a grande questão: como está o seu relacionamento com a informação, com o consumo da informação? Como está o seu relacionamento com o consumo da informação? E aí eu até já falei com o grupo, né, que está organizando, eu vou estar disponibilizando uma atividade, um casezinho para vocês perceberem o quanto de tempo a gente consome em determinados tipos de informação, tá? Lógico que esse case, na medida que você vai tendo consciência dos seus hábitos informacionais, ele vai mudar. Ele vai ter outros direcionamentos e você vai começar a perceber que determinados tipos de informação você já não consome com tanta frequência do que outras informações. Então, essa é uma forma da gente visualizar, né, o que estamos consumindo enquanto elementos informacionais. Qual está sendo o nosso estilo de vida em relação ao consumo de informação? Será que estamos tendo um estilo de vida saudável ou um estilo de vida abusivo? E aí é bem interessante, eu acredito que uma boa parte de vocês já tenham lido o livro de Claude Johnson, A Dieta da Informação, a Defesa do Consumo Consciente. Eu vou deixar a referência com o pessoal e também já tem em PDF esse livro. Esse livro ele foi editado em 2012, né? E ele trabalha muito isso, a necessidade de trabalhar uma dieta da informação, ou seja, a necessidade de percebermos que nós somos responsáveis pelos nossos consumos, né? O consumo consciente traz a responsabilidade para nós e não para as fontes de informações, para as redes sociais, para os bancos de dados, né? E aí, uma questão que a gente precisa relacionar, e esse autor relaciona muito bem, ele faz uma analogia da pessoa
que está obesa e vai procurar um nutricionista, né, para estar fazendo sua programação alimentar, para estar perdendo o peso que ela deseja. E faz uma analogia com a necessidade de estarmos buscando pessoas capacitadas para nos orientar a consumir uma informação de forma consciente. E aí ele traz uma analogia que quem já foi para nutricionista, nutrólogo, quem já tentou N alternativas de emagrecer, já ouviu a velha frase, né? Calma, vamos mudar o hábito. Começa um pouquinho, vai aumentando até que sua forma de pensar sobre o alimento muda e você começa a ter um novo olhar sobre aquela alimentação. E aí você começa a ter resultados, né, desejáveis sobre aquilo. E aí ele traz essa analogia também para o consumo de informação. Como é que estamos nos tornando obesos informacionais? Consumindo de tudo sem filtro. E aí eu trago muito essa questão nas disciplinas de fontes de informação, né? A gente trabalha lá o texto de Tomael, que traz os critérios de avaliação de fontes de informação. Será que adotamos aqueles critérios no nosso dia a dia? Será que mostramos para as pessoas que estão ao nosso redor que existem princípios éticos e princípios básicos de validar aquela informação que está sendo consumida? Ou deixamos para lá e vamos consumindo automaticamente as informações que chegam até nós ou até as informações que achamos, né? E precisamos verificar isso, porque o critério de avaliar é que vai fazer com que você possa filtrar a informação de uma forma consciente. Então, o Claude Johnson, ele traz uma abordagem bem interessante, que é como nós estamos nos alimentando da informação. Temos que pensar que estamos numa sociedade na qual trata a informação como um alimento básico para a sobrevivência. A informação hoje ela é comparada como a água, o ar, né? Ela é elemento básico para as tomadas de decisões. E aí, como é que estamos nos portando em relação a esse consumo, né? E o que ele coloca, e agora eu vou pedir licença, que eu vou ler uma citação que eu achei muito interessante dele. Que estamos em uma era em que as informações são, em sua maioria, livre. A responsabilidade é pessoal e, fundamentalmente, para olharmos com cuidado a saúde individual e social. Ou seja, nós consumimos o que queremos. Ninguém está impondo uma informação para que possamos adotá-la como certa. As informações são livres e cabe a nós a responsabilidade de verificar se realmente aquela informação é verídica, é fundamentada, né? E por que essa é uma responsabilidade individual? Porque através dessa responsabilidade individual é que podemos ter atitudes que venham beneficiar a saúde nossa e a saúde social. Porque é um movimento. Se começamos a nos movimentar de uma forma positiva, a gente vai influenciar positivamente outras pessoas.
Agora, se começamos a nos movimentar de uma forma negativa, nós vamos também levar o negativo para outra pessoa, né? Então, se quisermos que nossa sociedade e a democracia prosperem, precisamos de uma dieta da informação mais saudável. Ou seja, precisamos ser mais conscientes sobre o consumo da informação. E aí uma outra analogia que é feita é, por exemplo, a indústria de alimentos. Quando deu aquele boom da agricultura, o que aconteceu em todo o processo alimentar? A indústria começou a produzir alimentos enlatados, sem nenhum valor nutricional, e o ser humano começou a consumir, e acabou no tempo que o que aconteceu? O consumo desses alimentos trouxe um alto índice de obesidade, além de outras doenças relacionadas à obesidade. E a indústria alimentícia, ela se preocupou com isso? Se preocupa com isso? Não, porque ela visa o lucro. E aí a gente traz a mesma visão para a indústria da informação. E aqui eu estou dizendo de todos os segmentos da indústria da informação, e principalmente os midiáticos. Ele não está visando o bem-estar da sociedade. Ele está visando o lucro que ele pode ter por meio da venda daquela informação. A informação nas indústrias de informação é produto. Ela não é um bem social. Ela é um produto comercial. Eu vou comercializar essa informação. E aí, precisamos prestar atenção que a indústria da informação, ela é muito atenta com nossos comportamentos. Quantos daqui já não respondeu vários questionários, quando foi abrindo suas redes sociais ou suas pesquisas, foi clicando vários links de reposições de informações, configurações, e foi dando informação para essa indústria? Muitos aqui já fizeram isso, né? E aí a gente precisa entender que essa indústria de informação, ela está de olho no nosso comportamento, e também algo que evidencia muito, principalmente agora nesse contexto de pandemia que estamos, é quando há uma inconsistência científica, ou seja, quando não há consenso científico, a indústria da informação se utiliza disso para começar a fazer um monte de desinformação. Então, perceba que ela está tão atenta ao nosso comportamento informacional que, quando ela percebe que não há um consenso sobre algo, gira em torno disso a multiplicações de desinformações, e aí a gente começa a consumir, às vezes, muitas vezes intencionalmente, sem perceber que está consumindo aquele tipo de informação. Então, a gente precisa ficar atento a isso, né? Por isso que eu coloco para vocês essa reflexão. Temos que mudar nosso hábito de consumo de informacional. E o que estamos fazendo com isso? Como é que estamos trabalhando esses hábitos? E aí eu volto assim, esses hábitos são trabalhados desde a primeira infância, né? Eu tenho uma irmã que ela é psicopedagoga, e ela vem falando, você põe muito esse... Eu tenho uma criança, a Joana, de 9 anos, e o Fernando, de 1 ano e 7 meses. Ela fala assim, você deixa o Fernando muito na televisão. Tira esse menino da televisão. Não pode, até os 2 anos é proibido televisão. E aí eu fico, ai meu Deus, eu vou fazer o que com esse menino? E meu tempo para eu estudar, para eu trabalhar, o que eu vou fazer? Mas se a gente estar atento a essa reflexão,
a gente percebe que o hábito do consumo não consciente vem daí, da primeira infância. Então, como é que nós estamos trabalhando esse consumo consciente desde a primeira infância até os níveis universitários, pós-universidade? Como isso está sendo trabalhado? De que forma? Existe política? Precisamos ter política para trabalhar isso? Então, a gente precisa repensar, né? E aí a gente precisa ver o nosso papel enquanto bibliotecário nessa educação, né, de consumo. Como eu posso educar o indivíduo a consumir conscientemente a informação? Que ele saiba que não é qualquer informação que vai resolver o problema dele. Que ele saiba que ele precisa de critérios para identificar a informação saudável, né? E aí eu lembro muito de uma colega minha de trabalho, se ela estiver por aqui, ela vai se identificar, vai saber. Ela tem o prazer de olha, mas esse alimento é orgânico. Esse alimento eu comprei na feira orgânica tal. Esse alimento... E eu fico olhando rindo, porque eu acho tão bonito ela reafirmar sempre que a alimentação dela é orgânica, porque faz bem para a saúde. Então, a mesma coisa a gente tem que fazer com o consumo consciente da informação. Temos que começar a criar esse hábito de consumir consciente a informação necessária para as nossas necessidades. Porque se a gente não criar esse hábito, vai chegar um momento, como já está chegando, nós não vamos ter a capacidade de dialogar com o outro. E temos que repensar esse hábito, né, de uma forma na qual o cenário que estamos inserido é um cenário capitalista, que muitas vezes ou nem pensa o bem-estar coletivo e individual, ele quer ganhos, né? E aí a gente precisa também repensar como estamos lidando com esse consumo. De que forma? De maneira irresponsável ou de maneira consciente, sustentável, né? E aí a gente precisa repensar isso. De que forma esse meu consumo está sendo consciente ou está sendo irresponsável? Porque quando nós começamos a pensar sobre isso, a gente começa a perceber que precisamos mudar alguns hábitos informacionais. Porque senão a gente vai ter aqueles sintomas negativos que eu falei para vocês lá no início, né? E aí é uma coisa que o Klaus Jones sempre cita, temos que lembrar que somos aquilo que consumimos. Então, o que você está sendo hoje? Não precisa responder, mas o que você está consumindo hoje? Então, a gente precisa repensar sobre isso e precisa ter consciência de que é um processo e muitas vezes ele é lento, ele não é algo rápido, ele precisa de tempo, ele precisa de mudança. E isso requer disciplina, né? E aí eu vou falar de uma experiência própria minha. Há 1 ano e meio atrás, quando meu filho completou 1 ano de idade, né? Na minha segunda gravidez, eu já estava com sobrepeso. E após ter meu filho, eu fiquei muito angustiada de não conseguir voltar a um peso que eu tinha antes. E procurei nutricionista, nutrólogo, fui para uma academia, fui atrás da Jéssica, né, para ver se ela me ajudava na atividade
educacional, né, de educação física, para ajudar nessa caminhada. Gente, depois que eu iniciei o processo, passou uns 6 meses, eu quase não tinha perdido peso. Pouquíssimo. Acho assim, em 6 meses, se eu perdi 4 quilos, foi muito. E chegava momentos que eu chorava e dizia, será que eu não vou mais voltar ao peso que eu desejo? Será que toda essa minha disciplina de estar fazendo atividade física diária, de tirar um monte de alimento da minha vida, não vai dar efeito? E depois de um ano eu comecei a ver o efeito. Poxa, tô com disposição, tô começando a perder os pesos que eu gostaria. E aí, isso também é igual ao consumo da informação. Quantas vezes nos alimentamos de informação desnecessária e nos deixa amargos, confusos, prepotentes, arrogantes? Quantas vezes? E não temos nem sequer o freio de dizer, peraí, eu não sou essa pessoa. Eu não sou arrogante, eu não sou intransigente, eu não sou inconsequente, eu não tenho esse discurso de ódio. E aí a gente precisa voltar à nossa essência e perceber, eu tenho que pensar o que eu estou consumindo. Essa informação está me fazendo bem? Ela vai fazer bem para quem está ao meu redor? O que de bom eu preciso deter dessa informação para contribuir com o meu coletivo, com o meu bairro, com minha comunidade? Então, a gente precisa, e isso requer disciplina, requer vigilância, requer um olhar crítico sobre nós mesmos em relação aos nossos consumos. E isso não é fácil, né? Por quê? Quem não gosta de chocolate, quem não gosta de doce, quem não gosta de um sorvete, quem não gosta de tudo que é bom? Porque tudo que é bom, na maioria das vezes, é aquele alimento processado, sem muitos valores nutricionais, né? E aí, a gente vai deixar de comer isso? Claro que não. A gente vai chegar a um equilíbrio para saber como, quando comer essas coisas. Então, a mesma coisa é com a informação. Nós precisamos ter esse equilíbrio de verificar essa informação, ela é inútil? Ela é divertida? Ela é mentirosa? Até que ponto esse consumo me faz bem? Até que ponto esse consumo vai me tirar um pouco do eixo? Então, eu preciso também estar vendo esse consumo. E aí, uma das coisas que a gente precisa estar atento é que tipo de dismorfia da realidade nós estamos tendo em relação ao uso inconsequente da informação. Quais são os nossos frenesi em relação à busca de informação? Né? E aí a gente precisa também verificar quais são os sinais da obesidade da informação, né? Então, o autor, o Klaus Jones, ele cita uns aqui que eu vou falar para vocês, que eu acho super interessante. A apneia, ele dá o exemplo assim, a gente muda de respiração, de time, quando começa a ver um monte de mensagem do WhatsApp,
da caixa de e-mail chegando. Chega, a gente fica assim, e agora? Deixa eu responder, deixa eu não sei o quê. Então, gente, isso é uma apneia informacional. Vamos respirar. Peraí, estamos em sala de aula, vamos respeitar o professor que ele está lá falando. Então, dá um tempozinho ali no smartphone, né? Ou, não, estamos numa reunião. Não, tem um amigo falando sobre os problemas dele comigo. Então, o celular pode ficar esperando o meu retorno, né? A limitação na percepção do tempo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. A gente começa a fazer buscas na internet e quando a gente vai dar conta, a gente fica mais de 5, 6 horas na internet. E não percebemos que ficamos esse tempo todo na internet, né? A fadiga de atenção. A fadiga de atenção está relacionada ao quê? Não estamos tendo a atenção necessária para o outro, ou para ouvir, ou até mesmo para se concentrar. Então, a fadiga de atenção é quando a gente não tem mais concentração para os estudos, para dar atenção para quem está conversando, para quem está ao seu lado. E aí, a fadiga, consequentemente, vai provocar o quê? A perda de amplitude social. Ou seja, as pessoas não vão querer ficar ao seu lado porque você não dá atenção a ela. Então, quantas vezes a gente não está conversando com alguém, esse alguém está com o smartphone respondendo alguém ou dando outras informações através do seu telefone, ou simplesmente a gente faz uma videoconferência, a pessoa está lá assistindo televisão, respondendo e-mail, mas não está prestando atenção em você. Para que eu vou ficar ligando para essa pessoa? Para que eu vou querer estabelecer um diálogo com essa pessoa se ela não está me dando atenção, né? E aí isso vai fazendo com que a gente tenha uma perda de amplitude social. As pessoas vão se afastando. Também temos a percepção distorcida da realidade. E isso está muito associado, gente, à autoafirmação, à confirmação de crenças. Às vezes a gente só quer ouvir aquilo que a gente acha que é. A gente às vezes só quer estar dentro de uma rede social que pense igual a nós. Então, esse tipo de comportamento gera uma percepção distorcida da realidade, porque você não vai ter confronto. Você toda hora vai ser confirmada a sua crença. É como, por exemplo, quem não gosta de ser chamada, você tá bonita, você é bonita, né? Você é inteligente. Quem não gosta de toda hora receber elogio? A mesma coisa acontece com nossas crenças. Quem não gosta de ter reafirmação daquilo que pensa? E aí a gente precisa observar isso. A bolha, muito bem. E aí a gente começa a formar aquelas bolhas, né, sociais, que só quem participa, quem tem a mesma intenção, quem pensa igual, quem lê as mesmas coisas, tá? E aí também tem um outro elemento que é a fidelidade de marca. Essa fidelidade de marca é o quê? Ele se remete a uma devoção radical. Por exemplo, eu escolho alguns canais, algumas fontes de informação para ser fontes de informação diárias minhas. Porque eu gosto da ideologia dessa rede, porque eu gosto desse grupo, que eles têm essa forma de falar e assim por diante. E aí você começa a ter uma devoção radical sobre aqueles canais de informação. Só aqueles que prestam, mas nenhum presta, né? E aí, por fim, nesses sintomas da obesidade, a gente precisa refletir sobre os sintomas e gravidades que eles estão provocando no nosso cotidiano. Então, se nós estamos cada vez mais
impacientes, não querendo ouvir o diferente, não querendo socializar o conhecimento de uma forma democrática, o que vai acontecer? Nós não vamos ter a capacidade de dialogar, né? E aí eu trago as contribuições nas quais eu venho estudando desde o meu mestrado, né? Que desde o meu mestrado eu venho estudando sobre competências. E eu comecei no meu mestrado, a minha pesquisa foi entender qual é a demanda do mercado de trabalho em relação às competências bibliotecárias. E no meu doutorado, eu já fui, como eu já estava dentro da academia, eu comecei a pesquisar uma linha sobre como desenvolver as competências em informação durante a formação bibliotecária. E aí, oi. Prof, é porque o nosso tempo tá acabando. E aí os meninos estão falando aqui pra gente fazer aquele esquema de você finalizar agora a sua fala, porque a gente tá achando tão interessante que a gente falava assim, nossa, não dá pra interromper, porque tá tão interessante e tá tão próximo da nossa vivência, sabe? E aí Sim. eu queria propor de você finalizar a sua fala agora nos 3 minutos, se você conseguir fazer isso. E propor pro pessoal que também tá vendo de fazer uma segunda live com as perguntas. Tá, 3 minutos eu não consigo, não. Precisaria de uns 10 minutinhos para fechar. Tá? Os meninos estão falando que você tem uns 5 minutos para Então, finalizar. vamos lá. Então, aí, o que a gente precisa perceber, enxergar? Nós temos a competência em informação, a competência midiática e a competência crítica. E aí a gente precisa refletir sobre essas competências. E no doutorado, quando eu comecei a minha pesquisa, eu comecei a perceber que trabalhar competência, e isso é muito interessante, gente, o amadurecimento, né? Eu precisaria trabalhar com a psicologia cognitiva para entender o processo de desenvolvimento de habilidades. Então, hoje eu tenho consciência que ao trabalhar competência, seja ela em informação, midiática ou crítica, nós estamos trabalhando com psicologia cognitiva e neurociência. A gente, ao trabalhar essas competências, não tem como ir buscar conhecimento nesses dois campos. E aí a gente precisa verificar de que forma nós estamos desenvolvendo essas habilidades críticas, mediáticas e informação. Porque essas habilidades, essas competências, elas estão relacionadas a um consumo consciente de informação, uma vida saudável em informação. Então, se eu não consigo ativar essas 3 habilidades no indivíduo, a gente não consegue trilhar nesse caminho de um consumo consciente sobre a informação. Nós vamos estar alheios à sobrecarga e à desinformação. Então, precisamos estar trabalhando essas habilidades. E aí eu ia dizer só mais um pouco assim, como trabalhar a competência em informação, como trabalhar a competência crítica e a midiática. Não sei se vai ter tempo para falar isso. Prof, então eu vou propor da gente terminar essa live aqui, porque se o Instagram fechar ela automático, a gente perde ela. Ah, E aí a tá. gente não consegue gravar. Tá E bom. aí da gente abrir, então, uma outra live, que o pessoal também estava pedindo aqui nos comentários, para você finalizar essas competências. E tem muitas. Aí eu tô preocupada porque foram chegando muitas perguntas. Ai, Aí talvez Jesus. não. Tá, eu fico à Aí, vontade.
Que aí eu acho que a gente pode terminar essa live e conforme você for respondendo as perguntas, você fala sobre essas competências que você queria Ok, falar. tá Pode bom. ser? Pode sim, Então, pode sim. gente, o pessoal que está assistindo a live, viu? Vou fechar aqui para salvar ela nos stories e vocês voltam com a gente, tá bom? Vou fechar aqui e Beleza. já volto, Tá prof. bom, obrigada. Eu que agradeço. Gente, volta na live, viu? Oi, gente, voltamos aqui na live. Estou esperando vocês voltarem, a professora Gabriela, tá bom? Vou lembrar a todo mundo que as lives estão sendo gravadas, só que por motivos técnicos a gente ainda está trabalhando nelas para poder disponibilizar. Além, claro, dos direitos autorais, que a gente está esperando algumas pessoas responderem, porque às vezes elas falam de alguma pesquisa ou alguma questão assim. Então a gente está trabalhando nas lives, elas vão ficar disponíveis em algum momento, tá? A professora voltou aqui. Professora? Oi? Os meninos falaram assim para você falar esses 3 pontos num 10 minutinhos, pode ser? Pode ser. E aí a Engra- gente. Oi? Engraçado porque a gente acha que vai conseguir fazer tudo, né, em menos de 30 minutos, mas a gente se Não dá. empolga também. Não, mas pode ficar à vontade, tá bom? Agora nesses 10 minutos, para você falar desses 3 pontos, depois a gente volta com as perguntas, tá? Ok. Então, é necessário a gente olhar as competências. E quando eu falo competências aqui no plural, eu estou me referindo à competência em informação, à competência crítica e à competência midiática, tá? E a nossa área, ela precisa estar trabalhando isso seriamente, tá? Porque a gente precisa trabalhar isso no campo da psicologia cognitiva e da neurociência, pois esses dois campos, ele mostra que a informação, ela tem efeitos fisiológicos sobre o nosso corpo, assim como consequências relativamente graves e incontroláveis sobre nossa capacidade de tomar decisões. Então, e se a gente for ver na neurociência, a neurociência diz o seguinte: os últimos estudos da neurociência diz que o nosso cérebro ele é ele tem uma capacidade de platicidade, né? Platicidade. Ele é um neuroplaticidade. Isso significa o quê? Ele significa que o nosso cérebro se modifica ao decorrer das nossas experiências. Ele é alterado, né? E aí a gente precisa trabalhar a competência em informação porque ela vai estar dando elementos para, né? Habilidades, vai estar trabalhando habilidades, né? Relacionado ao reconhecimento da informação que eu necessito, o local que eu vou encontrar, a localização, avaliar essa informação, utilizar de uma forma ética e eficaz e comunicar de alguma forma. E é nesse comunicar de alguma forma que entra a competência midiática, né? Porque muitas vezes, enquanto profissionais que está dentro de uma academia, a gente só se preocupa em comunicar para os nossos pares, a gente só se preocupa em comunicar daquela forma científica. E aí a sociedade desconhece o nosso papel enquanto universidade, enquanto pesquisador, enquanto aluno de pós-graduação, enquanto estudantes de uma graduação. Então a gente precisa comunicar não somente da forma que está estabelecido o ambiente que estamos inseridos do trabalho. Precisamos comunicar de uma forma também para a sociedade. E aí, esse comunicar a informação
entre as competências midiáticas, que está pautada em quê? Em uso das mídias de massa, de maneira incisiva ou não. E utilizar essas mídias criticamente, ou seja, utilizar as mídias de comunicação com conteúdo agregador, não é replicar conteúdo, né? Mas construir conteúdo, levar a sociedade a refletir de uma forma, de um determinado tema que até então ela não colocou. E aí a competência crítica, que aí eu pego o conceito da Andrea Dolly, né? Que ela é da UFRJ do IBICT, que ela vem dizendo que a competência crítica ela tem 3 dimensões, que é a de reflexão sobre aquilo que está sendo colocado, consumido, né? Ela tem a dimensão crítica, ou seja, por que eu quero comunicar essa informação? Para quê? Que fim? Né? Eu quero fazer com que as pessoas reajam de uma forma diferenciada, né? Que elas possam questionar o porquê está sendo adotado isso. E a ação, no sentido de agir de uma forma positiva, trazendo um movimento de reflexão e crítica do coletivo e não individual. Então, eu termino aqui a minha fala com 2 aspectos. Primeiro, enquanto cidadãos, né? Enquanto indivíduos, como é que nós estamos desenvolvendo essas habilidades, essas competências para nos ajudar no consumo consciente de informação? Esse é um ponto. O outro ponto enquanto docentes de um curso de biblioteconomia, de um curso de gestão de informação, de arquivologia, de um curso de pós-graduação, como que eu estou permitindo com que os meus alunos desenvolvam essas habilidades dentro do conteúdo e para que eles percebam que essas habilidades também podem ser aplicadas fora sala de aula, fora universidade, né? E o terceiro ponto enquanto bibliotecário que atua em ambientes de informação, seja eles qual for, de que forma eu estou disponibilizando recursos educacionais para desenvolver essas competências, essas habilidades nos indivíduos que frequentam o meu ambiente de informação. Então, são pontos reflexivos. Aqui a gente não tem, vamos dizer, uma receita. É um processo que requer muita disciplina, muito autoavaliação, né, sobre o consumo dessa informação e requer também a humildade de escutar o diferente, aquela opinião que não vai ao encontro da sua, né, para podermos repensar o que estamos pensando, né? Então, são pontos assim reflexivos que eu tenho, né, e que eu anotei e que vai gerar um artigo, sim. Eu anotei tanta coisa e é de tanto tempo essas reflexões que eu fico, poxa, por que eu ainda não comuniquei isso, né? Porque eu ainda não coloquei para fora isso. E uma das estratégias, né, para a gente começar a ter um consumo consciente de informação é ter canais como esse, que possibilite a gente transmitir uma informação de qualidade boa, né? Que eu estudei para isso, eu fui atrás de dados, para um maior número de pessoas, no sentido de venham os feedbacks, venham os questionamentos, venham os pontos de reflexão que não foi feito por mim no momento da minha construção de conhecimento. Então, esses espaços são importantes para que a gente possa também estar construindo essa consciência, né,
positiva, saudável, sustentável, de consumir uma informação de qualidade, uma informação ética, né? E que possa trazer benefícios para a nossa sociedade. Eu acho que isso é o mais importante. Precisamos ser consumidores conscientes para produzir sustentabilidade à nossa sociedade e produzir um hábito consciente, crítico, né? Inovador para trazer soluções. Então, são essas as minhas contribuições. Nossa, prof. Nossa, Jesus, peraí. Professora, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter estado aqui com a gente, tá? Acho que foi uma live, assim, que todo mundo gostou muito, porque, querendo ou não, é um assunto que perpassa toda a nossa vida, né? É verdade. No começo, fazendo as perguntas, eu fiquei assim, meu Deus, eu tô desse jeito, porque a gente estava comentando um pouco antes da live de como a gente não tem conseguido fazer as coisas direito. Até brinquei, tava pensando aqui que minha orientadora entrou na live, não sei se você chegou a ver ela. Não, Aí eu tava... tanta gente que a gente quer falar com todo mundo, mas não consegue. Aí eu tava pensando assim, nossa, deixa a minha orientadora saber que eu não tô conseguindo ler os textos direito. Tô tentando, mas não tô conseguindo, né? Você não fica com aquela atenção. E aí a hora que Sim. você falou assim, e às vezes que a gente tá com uma pessoa e ela tá olhando pra todos os lugares, menos pra você. Aí meu namorado me deu até uma cutucada aqui, assim, isso aí é pra você. Ai, ai. E eu acho que assim, muitas pessoas se identificaram, por isso que a gente teve tantas perguntas super interessantes, que eu acho que vai fazer com que a gente comece a discutir isso na Bíblia. Uma das coisas que a gente estava discutindo enquanto comissão é exatamente de como a gente às vezes não tem acesso a, a todos os conhecimentos no Brasil de biblioteconomia e ciência da informação, né? Isso. Vou fazer aqui a primeira pergunta. Você quer que faça a primeira pergunta por pergunta ou em bloco? Teria como... Estão pedindo para deixar seu celular parado, que ele está meio trêmula. Não sei. Ah, tá. Vai. Não... Bom, se você conseguir juntar os princípios assimilações parecidas de questões e juntar num bloco só, dá para responder. Agora, se tiver muita diferença assim, do que se deseja... Não, acho que vou fazer uma por uma, Ok. porque são umas 15. Aí eu não tô conseguindo ver todas elas. A primeira é assim, ó. Como obter recursos ou parcerias para bibliotecas públicas diante da crise que será agravada? Bom, como obter recursos nesse contexto que a gente está é complexo, mas não é impossível. Eu acho que tanto a Dani de Floripa, a Kátia, Kátia do Rio Grande do Sul? Kátia. Isso. Eu acho que na fala delas, elas foram muito felizes em dizer: precisamos nos articular para fazer parcerias. Sem essa articulação, não podemos esperar muito do governo. Porque, na realidade, os recursos eles vão ficar mais escassos. E lembramos que a nossa cultura, né, da nossa sociedade, não é de privilegiar a educação, a arte, a cultura. Não é. Então, eu acredito que a saída está em relação em criar parcerias, né, com instituições que acredite na ideia, no projeto das bibliotecas comunitárias e públicas ou sem fins lucrativos, né, para que, de fato, essas ações possam sair, né, do papel e se transformar em uma ação,
né? Eu acho que esse é o caminho. O desafio é constante. E não é só para as bibliotecas públicas comunitárias, não. É para toda a área. A Espero ter segunda é, respondido. acho que acredito que sim. A segunda é, cite ações que bibliotecas estão fazendo pelo mundo para enfrentar a desinformação. Olha, eu acredito, a ALA tem um projeto riquíssimo nessa área, né? A Espanha, eu participei em novembro de um congresso internacional que é hispânico, né? Que é uma parceria da UNB com a Universidade de Madrid. E lá foram apresentadas várias experiências em relação a esse tipo de ação que as bibliotecas estão fazendo para desenvolver, né, as habilidades informacionais, desde imigrante até do próprio. Eu vou usar o termo usuário. Eu sei que semana passada foi tanto debatido esse conceito, mas é o vício, não tem como. E aí, no Brasil, eu acredito que tenha vários projetos. Eu vou falar de um universo que eu investigo, que são as bibliotecas universitárias, tá bom? Eu não tenho propriedade de estar falando de biblioteca escolar, biblioteca infantil, pública, mas eu sei que existe sim ações nesses ambientes também. Então, um dos exemplos que eu estou vendo são bibliotecas universitárias criando vínculos de disciplina dentro das universidades, né? Em relação... Obrigado, Dani. Em relação a construir não só um conhecimento conceitual, mas criar e desenvolver habilidades informacionais durante o nível superior. Então, muitas bibliotecas universitárias estão partindo para essa área, né? Principalmente quando a gente vê os serviços de informação nas bibliotecas, né? De informação e referência. Muitas estão indo para esse serviço de educação do usuário, pautado no desenvolvimento das habilidades informacionais. Como bibliotecários podem auxiliar os leitores a aprenderem a ouvir o outro? Como os bibliotecários podem auxiliar o leitor A aprender a ouvir o outro. Bom, primeiro, por experiência própria, vai depender do público, né? Se for um público adulto, jovem, a gente precisa de metodologias que atraiam esse público. Como também se for um público infantil. A gente precisa de metodologias de comunicação e de atrair a atenção de uma forma que atraia a atenção dele. Por exemplo, o que está fazendo com que o meu público continue me ouvindo? Eu não estou utilizando slide, não estou utilizando imagem, eu não estou utilizando nada além da minha voz linda e maravilhosa. Então, assim, a gente precisa Prof, eu acho que deu uma travadinha. Na hora que você estava falando sobre você não estar utilizando slide, imagem. Por exemplo, que eu estava falando sobre as metodologias. A gente precisa compreender as metodologias que vai atrair a atenção do público, né? A metodologia utilizada para um jovem, para um adulto, é diferente de uma utilizada para criança. Então, eu preciso estar atento, né, para entender que metodologia eu vou estar utilizando para um público adulto, jovem, e para um público infantil.
Eu compreendendo isso, eu consigo abstrair a atenção desse público, ok? Como é possível trabalhar o consumo de informação das crianças? Alguma ação bibliotecária pode ser feita? Sim, eu acredito que o bibliotecário, principalmente o bibliotecário escolar, tem um papel fundamental nisso. Infelizmente, as escolas ainda não se despertaram sobre o papel do bibliotecário. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma filha de 9 anos, está na 4ª série, né? E na primeira reunião que a professora se apresenta, diz qual é o método que é estudado, como que vai ser os projetos desenvolvidos durante o ano na escola. Em nenhum momento foi citado o uso de biblioteca para desenvolver pesquisa. Em nenhum momento foi utilizado o termo biblioteca na reunião, a não ser quando houve um questionamento de uma mãe dizendo o seguinte: olha, eu acho que vocês precisam prestar atenção nessas pesquisas que vocês mandam para os nossos filhos fazerem, porque acaba a gente fazendo por eles. E aí eu me coloquei e falei assim, olha, por que vocês não fazem parceria com a biblioteca de vocês? Eles não têm o momento da leitura de ir para a biblioteca ler? Por que vocês também não criam um momento de desenvolvimento de pesquisa na biblioteca? Aí a professora olhou assim, admirado, vou levar isso para a coordenação. Então, por meio dessas ações, o envolvimento do bibliotecário no planejamento pedagógico, a ação dele em relação a sair do que o que está exposto dentro da escola e principalmente da primeira fase para a segunda fase infantil, há um campo enorme de desenvolver essas habilidades informacionais. E criança, olha, pega rapidinho. É só você falar que fica repetindo, não pode. Esse tipo de informação é fake. Esse canal não é certo. Entende? Eles pegam tão rápido que não precisa a gente ficar repetindo. Não, é que eu fico pensando assim nas coisas que às vezes parece tão... A gente nunca pensa, né? Nas coisas. A outra são, quais estratégias podemos adotar para conscientizar tanto nós, quanto bibliotecários, quanto ao consumo de informações? Eu não entendi a pergunta. Tem como repetir? Quais estratégias podemos adotar para conscientizar tanto nós mesmos, bibliotecários, quanto ao consumo de informações? As estratégias que podemos adotar, por exemplo... Para nos conscientizar. Tá, pronto. Eu acho que essa atividade que eu vou disponibilizar para vocês vai dar esse tipo de norteamento, de estratégia, tá? Porque a primeira coisa que a gente precisa questionar é quais são os canais de informação que eu estou acessando com muita frequência. Identifico esses canais. E aí eu me pergunto, qual é o interesse meu de estar acessando esses canais de informações? Ele está contribuindo em quê? Para que eu quero consumir informação deste canal? Esse canal tem reputação para falar sobre tal assunto? Então, esses filtros que a gente tem que começar a criar e nos questionar. Estão dizendo que está com 2 áudios a conferência. Não, eu tô até com o fone colocado aqui para não dar áudio. Os meninos não falaram ainda não. E aí, eu digo nesse sentido, uma das estratégias é a gente criar
mecanismos de identificar essas frequências de consulta de site, de base de dados. E isso eu digo tanto de sites específicos ou diversos, tá? E perguntar se realmente eu preciso estar acessando essas informações, eu preciso estar consumindo essa informação. O pessoal tá falando que tá dando eco, mas a gente não tá identificando de onde que tá vindo, não. Vamos continuar. Vou então seguir aqui para a próxima pergunta. Sim. Como os cursos de biblioteconomia e ciência da informação podem trabalhar para dialogar com o controverso? Essas capacidades de dialogar está atrelada à neutralidade? Não, jamais. Dialogar, não, a neutralidade não está presente no diálogo. O diálogo é uma condição humana de negociar, de se comunicar. Né? Então, o que ocorre é que precisamos ser consciente do que iremos falar e do que estamos ouvindo, né? Porque a neutralidade não existe. A minha fala hoje, ela não é neutra. Ela tem uma intencionalidade. E quem, por exemplo, estuda a área de competências vai entender a minha intencionalidade nesse sentido, entende? Então, não existe neutralidade, ao meu ver, né? Uhum. É muita pergunta. Como trabalhar a informação midiática em tempos de fake news? Sendo que nossos verificadores acabam sendo esses canais. Como Por exemplo, na trabalhar? televisão. Como trabalhar a informação midiática em tempos de fake news? Na realidade, a gente vai trabalhar o desenvolvimento de habilidades midiáticas. Trabalhar essas habilidades significa o quê? Gente, qual é o campo que está dominando as habilidades midiáticas? É o jornalismo. Eu estou fazendo um curso sobre educação midiática e a abordagem toda é jornalística. Então, quando eu falo de desenvolvimento de habilidades midiáticas, eu estou falando sobre o projeto da Unesco sobre isso, que é desenvolver habilidades críticas de consumo e desenvolvimento de conteúdo por meio dos canais mediáticos. Então, é necessário que a gente veja que quando eu falo competências mediáticas quais são as habilidades que, enquanto bibliotecário, nós temos que dominar para gerar conteúdos no meio comunicacional mediático. Será que a gente só não está sendo mero consumidores desse meio? Entende? Eu não sei, em algum momento, em alguma participação de outro participante, alguém perguntou assim, e a questão do bibliotecário trabalhar em meios digitais, virtuais? Gente, a geração de vocês que estão acabando de se formar, estão dentro da universidade, tem um campo midiático muito forte para se atuar. Entretanto, precisa desenvolver essas habilidades midiáticas somada às habilidades que o curso já tem tradicionalmente. Então, esse é o meu pensamento, né, em relação às habilidades midiáticas.
E em relação ao fake news, como utilizar esses meios midiáticos para identificar uma notícia falsa, ou para utilizar esses meios mediáticos com informações fidedignas, né? De autoria verídica. Um exemplo, não sei se vocês viram ontem no jornal, eles falando sobre um professor de química dos Estados Unidos, que ele é referência mundial. E ele tem um blog sobre química. Ele é o maior especialista do mundo em desenvolvimento de produtos químicos, de fórmulas químicas. E ele foi entrevistado. Ele falou assim: é diário o meu diálogo com as pessoas que consomem a informação que eu produzo. E eu tenho que ter muita responsabilidade naquilo que eu publico, porque diariamente eu recebo feedback. Você já testou isso? Você já viu isso? Você já viu tal fórmula? Então, o que eu quero que vocês entendam nesse exemplo é que a habilidade midiática é você utilizar o meio de comunicação para dar acesso a uma informação confiável e que a sociedade utilize sem medo de estar retirando aquela informação dali sem que ela realmente seja comprovada, validada e entre outros elementos. Eu vou tentar correr aqui, porque o nosso tempo dessa live também já está se encurtando, tá? Nesse tempo em que tantas informações, inclusive falsas, sobre o coronavírus são produzidas e circuladas na sociedade, muita gente tem se sentido angustiada. Você sugere alguma medida de seleção ou filtragem dessas informações? Bom, a minha recomendação acho que está entre o que está sendo recomendado. Selecione somente um canal para você escutar as informações. Não precisa escutar de manhã, de tarde, de noite, porque isso também endoidece, né? E eu vou fazer igual o meu amigo, Matheus. Será que é necessário estar com a televisão ligada toda hora? Não. Então a gente tem outros canais, né, autônomos, liberais, que a gente pode ir atrás de informação e fazer aquele equilíbrio, viu? Porque o importante é a gente ter consciência se aquela informação está nos fazendo bem ou mal. Entende? Porque, por exemplo, no início da quarentena, na primeira semana, depois dos 2 primeiros dias, eu estava sentindo uma angústia enorme. E eu comecei a perceber que eu estava lendo tudo que chegava nos WhatsApps, nos grupos, tudo que vinha eu estava lendo. E aí eu falei, não, peraí, isso não está me fazendo bem. Eu não preciso consumir essa carga de informação. Então, eu comecei a desacelerar. Isso me interessa, isso eu não quero ver, não tenho curiosidade. Isso me chama a atenção. Deixa eu ver se vale a pena dar uma lida, né? E assim por diante. Pode passar para a próxima? Pode. Gabi, creio que a responsabilidade de consumo da desinformação é tanto individual quanto coletiva, já que perpassa a nossa formação coletiva. Poderia explicar sobre a importância das políticas e das ações formativas coletivas para o desenvolvimento de competência de avaliação da informação, mesmo que na academia local de sujeitos graduandos? Bom, eu respeito ela achar que é de responsabilidade individual e coletiva o consumo, né? Entretanto,
Eu não entendi assim o que ela está. Ó, eu vou ler só a segunda parte da pergunta. Tá. Poderia explicitar sobre a importância das políticas e das ações formativas, coletivas, para o desenvolvimento de competência de Das avaliação da habilidades. informação? Sim, as políticas e as formações, elas são de suma importância. Porque, por exemplo, porque a nossa educação, ela não implementa de fato ações de desenvolvimento de competência informacional na sua estrutura real. Porque não está claro nas diretrizes, nas políticas pré-estabelecidas, que é obrigação da universidade, da escola, das bibliotecas desenvolverem esses tipos de habilidade. Então, as políticas, elas servem para clarear, para dar um norte, para dar um direcionamento de como isso vai ser feito. Já as ações que ocorrem, ela nada mais é do que a execução na prática do que a política está norteando, né? Então, existem muitas execuções e poucas diretrizes na nossa realidade, no nosso contexto. Então, essas ações, elas contribuem, né, no sentido de materializar o desenvolvimento das habilidades informacionais, midiáticas e críticas dentro de um contexto, né? Então, essas são as contribuições das ações, de efetivar de fato na sociedade esse desenvolvimento. Quando a senhora deu o exemplo do gordo que vai ao nutricionista, eu relacionei com a questão de pessoas que não estão bem educadamente relacionando com a informação mais crítica e saudável, em vez de consumir descontroladamente qualquer informação, podendo gerar problema, até os de saúde? Até as informações de saúde, é isso? Acredito que sim. E Essa pergunta ficou um pouco confusa. na realidade, o que eu quis demonstrar e fazer esse comparativo é quando a pessoa está em seu sobrepeso, é porque ela não consome conscientemente o alimento. Ou porque ela tem problema de saúde, né? De metabolismo ou alguma doença que faz com que o metabolismo dela não reaja e consuma aquela energia. Mas eu estou me referindo àquela pessoa que não tem problema de saúde. Ela tem problema de querer comer muito. Não pode ver um alimento e quer comer. Então, esse tipo de compulsão alimentar, ela é psicológica, ela é problemas emocionais. A mesma coisa ocorre no obeso de informação. Ele não tem um filtro do que ele quer consumir. Ele tem compulsão pela informação para atender um desejo dele, uma necessidade psicológica dele. E é nesses dois contextos que a gente precisa trabalhar os hábitos saudáveis de consumo, tanto alimentar como de informação. Eu não sei se eu fui clara no que eu quis expor, né? Respondi. Você mencionou que existem elementos capazes de dificultar o diálogo. Que elementos são esses? Bom, eu fiz um questionamento. Foi quais são os elementos que a gente está culpando que faz com que a gente tenha um afastamento social, né? Uma falta de comunicação, de diálogo. E foi um questionamento que eu coloquei, porque muitas vezes é muito fácil eu transferir minha responsabilidade para o outro ou para as coisas, do que assumir a responsabilidade do consumo. Então, assim, eu tô com falta de atenção porque eu tô
tô vendo muita televisão. Tá vendo que você pôs a responsabilidade na televisão, porque você está vendo televisão. Mas você não chega e fala, poxa, eu estou com falta de atenção, porque na realidade eu não estou tendo o compromisso de assumir que preciso de um tempo para te escutar. Preciso de um tempo para ler meus textos. Preciso de um tempo de concentração para fazer minhas coisas. Sem televisão, sem internet, sem nada. Então, foi nessa perspectiva que eu coloquei a questão. Então, muitas vezes a gente põe a culpa para o externo, mas não tem a humildade de reconhecer e aonde eu estou falhando. Como que eu posso melhorar essa minha relação, né, com o consumo. Também as crenças, a incapacidade de ouvir dificulta sim o diálogo, e demais. É que eu estou respondendo a pessoa. No processo de mediação da informação e no estudo de usuários, seria viável uma metodologia que favoreça o papel das emoções no consumo consciente da informação? Acho que sim. Gente, quando a gente fala em estudo de usuário e comportamento informacional, a gente também está correlacionando com o desenvolvimento de competências. Então, todos esses campos, eles vão trabalhar o emocional da pessoa. Então, quando você estuda o comportamento informacional, você pode estar abordando essa área de uma forma cognitiva, emocional. Porque muitas vezes a gente estuda esse campo de comportamento informacional um pouco restrito do comportamento de busca de informação, do comportamento de uso da informação. Né? É algo bem específico e técnico. Mas se a gente começar a estudar esse uso, essa busca está causando que efeitos emocionais? Então, é possível sim, e tem já metodologias que trabalham a parte emocional dentro de comportamento informacional, e também eu verifiquei que dentro do desenvolvimento de competências e habilidades não tem como a gente não trabalhar a partes emocionais, cognitivas do ser humano, do indivíduo. Bom, professora, foram essas perguntas, porque algumas que a gente tinha enumerado eram parecidas umas com as outras, falava muito sobre essa questão de como filtrar a informação, né? Que eu acho que a senhora já falou um pouco, né, para isso. E aí, para finalizar, eu quero agradecer de novo a presença, né, a sua prontidão em aceitar o nosso convite, que acho que foi um prazer imenso para todo mundo da organização, para todo mundo que está vendo a live, de te conhecer, de ver a sua pesquisa, uma pesquisa que é inovadora, é importante e a gente desconhecia, pelo menos eu desconhecia, né? E eu acho que foi muito gratificante fazer essa live. Foi muito bom e eu espero que continuemos esse trabalho para depois da quarentena, né? Que a gente consiga fazer esse diálogo para além só da live. Isso. Eu que agradeço a oportunidade de estar colocando um pouco minhas reflexões para um coletivo, né? Espero ter retorno desse coletivo no sentido de me aperfeiçoar, de buscar novos caminhos que às vezes ainda eu não enxergo, né? E dizer que temos que ser responsável pelo que consumimos, seja informação ou alimento, ou até mesmo consumo material, né? Precisamos dessa responsabilidade, porque estamos enxergando que a sociedade requer um comportamento responsável, né? Então, eu que agradeço a oportunidade, parabenizo mais uma vez o grupo, né, de estar colocando esse espaço à disposição à nossa comunidade, né? E não se preocupem, pessoal, eles estão preocupados com o material. Eu vou passar para o
Webconsib, Concib. Concib, Webconsib, todos os materiais, as referências e a atividade. Eu quero que todos façam a atividade de consumo de informação, para ver se a gente está fazendo um consumo consciente ou um consumo irresponsável, tá bom? E eu quero retorno. Obrigada, Só para Débora. lembrar. Obrigada eu, prof. Só para lembrar que as lives estão sendo gravadas, elas vão ser disponibilizadas em algum momento, só que a gente está fazendo o tratativo, né? O processo dessas lives, a gente depois vai conversar com a professora para ver se ela quer que corte alguma coisa. Tem outras pessoas que dão essa sugestão, então podem ficar tranquilos. A própria bibliografia que a professora citou vai ser colocada na página, como a gente tem feito de todos os outros participantes também, viu, gente? Ok. Fique... Eu quero fazer um agradecimento aqui. Muitos alunos da Universidade Federal do Ceará entraram na live. Eu quero agradecer os meus alunos e dizer a eles que esse momento tão único na nossa vida não é só para eles, é para nós também. Está fazendo com que eu reveja meu posicionamento com as mídias sociais, né? Eles vão saber por que eu estou falando isso. Então, agradecer a eles, né? E dizer que é muito bom ver eles engajados, assistindo, né, as conferências, participando desse meio virtual. Obrigado, E Will. amanhã, lembrando que a gente vai ter a professora Gabriela também, Thanos, lá do Rio Grande do Norte, falando sobre as bibliotecas e a atuação delas efetivamente na pandemia de Covid-19. Então, eu espero todo mundo lá, todo mundo amanhã, às 18 horas, para conversar com a Gabriela também. Eu quero também agradecer os ex-alunos. Tem um monte aqui, os ex também. Então, eu agradeço os ex-alunos também. Mas Tá bom, então eu vou ter... Amanhã, Gabriela da UFRN vai estar contribuindo com mais conhecimento para a gente refletir, né? E utilizar. Então, eu vou estar terminando a live aqui, tá bom, professora? Tá bom, Muito querida. obrigada mais uma vez. Tá, obrigada a vocês. Um beijo e sucesso. Sucesso aí longo, tá bom? Obrigada. Nada. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Espero vocês amanhã com a professora Gabriele Thanos, lá do Rio Grande do Norte, tá bom?